com o Peninha, História do Brasil, tem o Thiago É também, muito bom. Pô, me o amarro. Thiago de Aragão. Mas vamos lá falar do Flamengo, cara. Vamos falar do Flamengo. Vamos falar do Flamengo. E aí, cara, como é que foi? Primeiro de tudo, né? Eu quero saber como começou essa paixão. Você falou do seu pai e Cara, tal. quando lá, meu pai foi atleta do Flamengo, remador do Flamengo, e lá no Flamengo, lá em casa, era religião, é religião. Então, a primeira roupa que, quando a minha mãe ia para a maternidade, meu pai já levava na malinha dela o manto sagrado e nascia criança, já botava o manto sagrado Isso aí. antes de qualquer coisa. Então, não havia... lá em casa meu pai falava, se não for Flamengo, não come. E eu lembro muito não, quer dizer, não lembro muito porque eu tinha 10 anos, mas eu vejo nas retrospectivas e tudo mais. Você estava em campo no jogo que o Flamengo foi penta, né? Em 92, cara. Sim. Mas, e aí, como é que foi, cara, acompanhar ali? Cara, aí que tá. Quando você vai para gravar, é completamente diferente quando você vai para ser torcedor, né? Uhum. Então, quando você vai para gravar, você está concentrado no trabalho, no serviço. Então, você tem que cumprir a meta, você tem que separar o torcedor eu lembro, inclusive, cobrindo Copa do Mundo e tal, você tem que focar muito, fazer um exercício muito forte de... Você não pode ser torcedor. Então você não curte? Não curte. Não curte ali só depois que desliga a câmera que você vai curtir. Eu sei como é porque eu trabalhei no Flamengo, né? 2009 a 2011. E justo que eu entrei no Flamengo foi logo aquela... A reta final não, quando o Flamengo começou a ganhar os jogos para ser campeão depois em 2009, campeão brasileiro, né? Com o Adriano, enfim. E realmente você tem razão, isso não curte muito. Mas aí, tipo, passou-se o tempo, passou-se os times e do nada você se vê no ônibus indo para Libertadores. Isso foi... Cara, primeiro que isso foi resolvido assim, ó, pá! Em menos de 48 horas. E foi uma das coisas mais bacanas que eu já fui na minha vida, uma das experiências eu fui acompanhar os torcedores do Flamengo que foram sorteados pela Buser para assistir à final da Libertadores em Lima. Foram 5 dias de ônibus, eram 5 ônibus que saíram aqui do Rio de Janeiro e foram até Lima, no Peru. Nós chegamos lá na véspera do jogo, 5 dias direto. E foi uma experiência incrível, principalmente de convivência humana, porque ali eu tive digamos assim, o privilégio de conviver com pessoas que não só rubro-negros, mas pessoas simples, humildes, 24 horas por dia, durante 5 dias, intensamente, em que eu tive a oportunidade de trocar experiências, conversas e sentir, né, um pouco da alma do brasileiro, como sofre o brasileiro, as dificuldades que o brasileiro tem, como é que é o dia a dia, porque as pessoas abriam o coração para mim, elas contavam, porque aí em 5 dias de convivência, você deixa de ser o Marcelo Madureira, deixa de ser o artista, e acaba virando o colega, o companheiro de viagem, aquela pessoa que a pessoa conta para você as dificuldades, as decepções, as lutas. A pessoa, ela acorda todo dia, bicho, ela não sabe como é que o dia vai ser, se ela vai comer, se ela não vai comer, se ela vai arrumar um trampo, se não vai arrumar um trampo, se ela vai... Entendeu? Então, muita gente, inclusive, abandonou o trabalho, que falou, Marcelo, eu nunca na minha vida pensei que eu ia viajar para fora do Brasil, cara. Entendeu? Que fera. Então, dane-se o trabalho, foda-se, eu vou mais viajar. Entendeu? Sim. Tem um menino que saiu com R$150 do bolso, cara, porque a família fez uma vaquinha. E aí chegou lá, conta essa história que é muito boa. Chegou lá, o nego não queria deixar ele entrar no Peru, porque, pô, como é que você vai viver lá com R$150? Você não, não, a gente teve que explicar, não, ele tem o ingresso, ele ganhou ingresso, ele ganhou a estadia, ele ganhou hotel, ele ganhou a passagem,
E era um menino que contou a história, porra, que ele não tinha conseguido, ele tinha servido na aeronáutica e ele não tinha conseguido se engajar na aeronáutica, porque o sonho dele era continuar na aeronáutica para poder fazer carreira na aeronáutica, mas ele não tinha tido o preparo da escola para continuar na aeronáutica. Então, você vê as pessoas, porra, mas o cara, ele queria ser milico, porque era a única forma que ele tinha de ter uma profissão. Sim. Né? E você vê as pessoas ali, né? Uma outra menina, ela se virava, pô, fazia doce, decoração de festa infantil, ela se virava do que podia para poder sobreviver, para criar a filha, entendeu? Daí deixa a filha com a mãe. As pessoas vão contando a vida de cada um, é um drama diário. Se ficar doente, bicho, fudeu, morreu. Porque não tem para onde correr. Sim. Entendeu? E aquilo ali, e ao mesmo tempo o amor pelo Flamengo. Né? Reúne todo mundo primeiro. Reúne naquela galera. E a expectativa do jogo, né? E foi muito engraçado pelo seguinte, porque eu acompanhei o pessoal até a porta do estádio. A porta! Literalmente. E não assisti a final. Porque se eu assistisse a final, eu não ia voltar com eles no ônibus, porque eram mais 5 dias para voltar, bicho. Olha só, 5 dias para ir, 5 para voltar. Caramba. 5 dias sem tomar banho, cara. Ah, mas essa não era a parte boa que você estava falando? Não, essa é a parte boa. Não, mas olha só, pensa atenção, porque é impossível. Porque o brasileiro é limpo, porque o nego ficava agoniado com isso. Porque o nego ficava, o ônibus, ele só parava, ele para de 12 em 12 horas, ele para 1 hora, 1 hora e meia. E a primeira coisa que o nego fazia era pegar sabonete, toalha, o nego queria tomar banho. Mas não existe parada nenhuma que para 5 ônibus ao mesmo tempo que tenha chuveiro, água. 300 pessoas, sei lá. Cara, bota aí 120 pessoas tomarem banho, mas não tem mesmo. Entendeu? Então ficava aquele, cara, impossível. Eu já desistia, porque nem pensava. Eu não vou nem entrar nessa guerra. Que nego queria era tomar banho. Caramba. Porque o brasileiro realmente faz questão de tomar banho. Que o nego diz que brasileiro é igual índio, quero tomar banho. Limpa. E é banho geral, não é banho de pia, não. Não dá certo, né? Shampoo, sabonete, creme rinse, desodorante, é geral. Pra vir todo mundo cheirosinho. Cheirosinho. Mas aí você chegou na porta, deixou o pessoal. Peguei um Uber e me mandei para o aeroporto, porque era o único voo barato que estava dentro do meu orçamento de produção. Era um voo que eu pegava para Santiago do Chile, e Santiago do Chile eu pegava um voo de volta para o Rio de Janeiro. Porque, assim, era um tipo, eu pagava naquele voo, sei lá, R$2.000, se o voo seguinte era R$15.000. Eu lembro disso. Era uma coisa assim absurda. Então, eu assisti a final do bar do aeroporto de Lima, e eu e o meu câmera eram os únicos que estavam torcendo pelo Flamengo. Caramba. E o Flamengo, naquela situação que todo mundo sabe, né? E o Flamengo ganhou, cara. E eu era o cara mais feliz do mundo. No aeroporto. Do aeroporto. Eu assim, porque, na verdade, para ali, para o profissional, para o repórter humorístico, no fundo, um repórter, que eu sou o repórter humorístico, eu estava pleno, porque assim, a sensação de missão cumprida. Pois é. Daquela coisa assim. Daquele pessoal, né? Aquela, para mim, não que eu não quero minimizar a vitória rubro-negra, a conquista do título, tudo aquilo ali. Eu, como flamenguista, como rubro-negro, eu estava compartilhando aquilo. Mas como profissional, mas como profissional, eu tinha consciência de quanto eu ganhei naqueles 5 dias ali. Tinha, inclusive, um rubro-negro, que até troquei mensagem com ele esses dias, que ele tinha ido na outra vez que ele estava com a bandeira da outra vez que o Flamengo tinha ganho a Libertadores, em 82, né? 81, e ele era um senhor, e ele estava com a bandeira que ele estava representando os amigos dele que não puderam ir. E ele foi o único que foi com a bandeira de 81. Eu sei, é o... Pô, ele é um vendedor, ele é famoso, esse cara. Famoso assim, dentro da torcida. Deu entrevista da Globo. Eu sei, pô. E isso foi... Me escapa o nome dele agora. A gente vai lembrar. Se não, agora depois.
Mas você cobriu Copa do Mundo que a gente ganhou, você cobriu Olimpíada, que a gente ganhou várias coisas, e cobriu isso aí. O que foi mais legal pra você? De esportes? Não, dessas coberturas que você fazia de esportes mesmo. De esportes? Cara, a Copa do Mundo é muito legal. Copa do Mundo é. Mas essa experiência não foi mais legal do que tudo que você Não, viveu? essa do Flamengo, assim, foi pela intensidade, pela profundidade, pela riqueza. Tanto é que o Caco Barcelos estava junto, cobrindo pela Globo. Sim. Só tinha eu e ele nesse troço, dessa cobertura aí dos ônibus. E o Caco que também não é, E o Caco não é uma estrela, mas é um cara... Não, o Caco é estrela, bicho. Não, O Caco é... E resolveu ir junto, um né? papa. Embarcar junto, Só que ele estava no esquema da Globo, ele estava atrás, e o esquema dele também foi punk, bicho. Eles não pararam. O esquema dele, o Caco é um cara que eu tiro o meu chapéu também. Eu vou no Raul Gil e tiro o meu chapéu pro Caco Barcelos. Ele é cascudo, cara. Ele foi atrás. Não dormiram, eles se revezavam no volante e foram atrás. Ele não ia no ônibus, eu ia no ônibus. E ó, pau, 5 dias. Caramba. E fizeram uma matéria espetacular. Então, como a coisa completa. Agora, uma Copa do Mundo, eu digo assim, se você me chamar para ir de torcedor, é uma coisa. Agora, você ir cobrindo é muito mais legal, cara. Porque você tem mais acesso, né? Você futebol na via 24 horas por dia. Você cobre treino. E se for num país que o futebol é legal, Itália, né? É melhor ainda. Essa Copa do Catar, eu acho que vai ser mó furada. Vai lá, pô. Cacete Planeta, eu quero ir. Vamos junto. Se não tiver ninguém, eu vou cubro. Vou contigo. Eu tô pensando aqui você botar lá, fazer uma parada. Vamos lá, vamos fazer o BarbaCast diretamente da Copa do Mundo. Já pensou que sonho, rapaziada? Vou fazer uma... E a história que você selou a paz? Isso. Você selou a paz no deserto? Como é que foi essa eu história? não selei paz nenhuma. Você e o Pelé pararam uma guerra? É isso mesmo? Cara, conta essa história. Chegou lá no meio do Chile, no deserto do Atacama, não selei paz nenhuma. Cara, teve uma... o Chile estava lá numa confusão do cacete, pararam a estrada. Era uma greve geral, e não queriam deixar passar os ônibus, cara. E a gente ia perder o jogo, né? E aí eu participei lá de uma negociação, mas juro que eu não tive nenhuma responsabilidade, não. Parou a guerra. O fato é que, na verdade, foi a força da nação rubro-negra. Eu quero abrir um parênteses aqui, que eu quero dizer uma coisa assim. É a força da nação rubro-negra. Hoje o Flamengo ele tem embaixadas e consulados no mundo inteiro. E assim, o Flamengo, nós somos uma nação. Sim. A gente tem um propósito, que é ganhar todos os títulos. E isso nos une, cara. É verdade. Porque só quem já frequentou uma arquibancada do Flamengo, a arquibancada antiga. Maraca antigo, raiz. Em que o cara que sentava do teu lado, sei lá o que o cara fazia, podia ser, sei lá, um bandido, traficante ou diretor de banco, mas aqui era tudo irmão, cara. Era assim, irmão de sangue. E assim, o propósito ali era aquilo ali, eu fico assim, ser Flamengo, né? E eu acho que isso existe em outras torcidas. Você tem um propósito, então existe uma nação. E você é capaz de fazer qualquer sacrifício pelo teu irmão de sangue. Sim. Eu acho que se a gente tivesse isso no Brasil hoje, né? Consciência coletiva, consciência coletiva, né? De ter um propósito. Você ser Flamengo, você tem um propósito. Ser brasileiro, se a gente tivesse esse propósito também, seria tão importante. Então, se espelhar. Você vê o Flamengo, depois que teve uma boa gestão, se o Brasil tivesse uma boa gestão, ia ganhar tudo que é campeonato. Opa! Entendeu? E tudo isso, isso junta as pessoas, isso estimula as pessoas. Isso une as pessoas. E às vezes é a única alegria que essas pessoas têm, né? Mas de repente a alegria assim, fazer o gol, enfim. Mas a alegria também que você pode ter pela educação, claro, pela saúde, sabe? Podia servir de exemplo. Deveria. Eu vibro com a nação rubro-negra. Eu vibro com